Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. Alô, meus amigos e minhas amigas internautas da TV Unomaster, a sua TV inteligente. Estamos iniciando mais uma edição do seu programa, do nosso Boa Prosa. E hoje nós estamos recebendo um convidado especial, Rivan Cler, Cavalcante de França. Ele é licenciado em música na cidade de Maceió, Alagoas, no Claretiano Rede de Educação. Ele também é técnico em instrumento musical. Riva é trompetista, um dos maiores trompetistas do Norte e Nordeste. Eu conheço, eu assino embaixo. Ele a sua formação lá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, do campus Barreiros, aqui da Mata Sul. Mas depois de dito isso, eu ainda pergunto, quem é o meu convidado? Olá, Lulica. Bom, como você já falou, eu sou Rivan Cler, é um nome complicado, mas todos me conhecem como Riva. Eu sou natural da cidade de Gamileira, nasci em Gamileira, mas me criei em uma parte em Alagoas, depois retornei a Pernambuco, onde eu morei em várias cidades, morei em Alagoas, eu morei em Atalaia, em Boca da Mata, depois fui morar na usina Uricuri, depois voltei para Gamileira, fui para Maraial e jogamos âncora ali na cidade de Joaquim Nabuco, onde já fazem 26 anos. Mas eu vou repetir, tem gente assistindo, você é casado e tem filhos. Mandar um abraço, né? Sim, eu sou casado com a minha esposa Miriam, que eu quero mandar um beijo, e minha filha Júlia, que completou já 10 anos. Júlia já está tocando alguma coisa? Já começou com flauta transversal. Está estudando flauta transversal. Eita, que começou coisa. estudando violino e depois desistiu. Aí eu perguntei a ela se ela queria participar da banda e da orquestra. Aí ela disse que queria. Aí eu disse, então qual instrumento? Ela disse uma flauta. Aí hoje eu estou estudando flauta. Então, filho de peixinho. Peixinho é. Gente, nós vamos pedir a produção do programa Boa Prosa para exibir as fotografias, uma ilustração fotográfica. Durante esse bate-papo nosso, a produção vai exibindo ali, não é? E Riva, logicamente, a posteriori, vai comentando. Lógico, a gente vai perguntando e comentando. Claro. Antes, porém, eu quero entrar agora na experiência profissional deste ilustre trompetista. Lembrando que a Orquestra de Frevo, compondo a delegação do comitê que esteve na Unesco, olha, em Paris, França, para a defesa e conquista do título de Patrimônio Cultural da Humanidade em dezembro de 2012. Então, Riva, você participou desta orquestra, não é, que defendeu, e hoje nós temos o privilégio de dizer que o frevo pernambucano é patrimônio da humanidade. Fala dessa viagem, fala dessa experiência, olhando ali para as nossas câmeras. Claro que sim. A convite de Nilton Cordeiro Caivano, que eu posso considerar como um grande amigo meu, que me incentivou muito a nós criarmos uma escola de música na cidade de Joaquim Nabuco. Ele, quando a delegação foi convidada, ele que montou a delegação junto com outras pessoas em Pernambuco, para que o frevo pudesse ser colocado como patrimônio da humanidade e ser votado na Unesco, na cidade de Paris, na França, ele convidou um professor de música e 2 alunos de uma entidade. E nós fomos contemplados em ser eu, como professor e trompetista da nossa associação, e 2 alunos também que foram da cidade de Joaquim Nabuco. Então não só foi o Riva que foi para Paris, daqui da Mata Sul. Sim. Foi Camila Santana, com outro trompete, fazendo o segundo trompete, e Tiago Aquino, que hoje ele continua a carreira musical ali na cidade do Recife. E a gente, quando foi para lá, a convite dele, fomos com o maestro Edson Rodrigues. Um dos maiores arranjadores do Brasil, compositor do hino de Palmares, da letra, a música do hino daqui da cidade dos Palmares é o compositor Edson Rodrigues. Eu fui com
com nada menos, nada mais, nada menos do que com Edson Rodrigues. E até, eu ficava até constrangido em saber que tinha tantos trompetistas aqui em Pernambuco e nós fomos escolhidos. E na época eu não estava nem tanto tocando tanto. Você até falou que é um dos maiores trompetistas. Eu tenho certeza. Eu não considero. Eu considero uma pessoa, como diz um colega meu, eu sou um esforçado. Sim, mas a verdade é isso, né? Meu pai, que era músico também, foi militar do 14RI, um dos fundadores aqui dos Tocantins de Palmares. Meu pai, saxofonista da banda de 15 de novembro, ele dizia sempre, o melhor músico. Eu disse, meu pai, o melhor músico. Ele disse, o melhor músico é aquele que ensaia muito e faz bem feito. Esse, para mim, é o melhor músico. Então, tá aí sua tese. Ô, Riva, mas essa orquestra que foi a Paris, que foi a França, ela era composta de quantos músicos? Como era essa formação para representar o nosso bom frevo lá na França? A delegação em si, ela não era tão grande, e a orquestra de frevo também não. Nós fomos um grupo pequeno, com 12 instrumentistas. Sim. Mas também tinha de pau e cordas, e houve um pessoal que também nos acompanhou, para mostrarmos a diferença dos 3 tipos de trompetes, frevo. então 3 trombones. Foram 2 trombones, 2 trompetes, uma Sim. tuba, 2 altos e 2 tenores. Certo. Aí tem a percussão, caixa, Nossa. bomba e surdo. Aí isso daí foi o que foi composto da orquestra de frevo. Mas o que aconteceu? O frevo é ou não é patrimônio da humanidade? Todos agora já sabem, frevo é patrimônio da humanidade. Viva esses mestres, viva esses músicos, viva Pernambuco, e nós estamos aí curtindo. Mas, Riva, dando continuidade a esse nosso bate-papo, essa nossa boa prosa, a TV Unomaster muito feliz. Porque eu sou suspeito até de falar, porque eu sou fã, sou admirador e acompanho seu trabalho. Isso é uma das coisas. Você é uma das pessoas que mais empolga, você é uma das pessoas que mais estimula, você é uma referência para quem gosta. Eu estava até querendo deixar de tocar, você foi uma das pessoas que mais me incentivou a retornar, e estou por aí, pelo mundo, com o poeta Petrúcio Amorim, e até usando tocar um instrumento que eu não tenho nenhum domínio, tenho estudado muito, tenho aprendido pouco, mas tenho avançado. Chegar para tocar o trompete, que é um instrumento de formação nosso, mas aí jogando e fazendo a flauta transversal também, né? Obrigado a você em meu nome, em nome de toda a região da Mata Sul. Mas vamos entrar no outro assunto. Você é o fundador, presidente do Centro de Educação Musical de Joaquim Nabuco, não é? CEMJN, de 2006 a 2021. Eu queria que você falasse sobre a criação e o funcionamento desse Centro de Educação Musical lá na cidade de Joaquim Nabuco. Como é que funciona, de que forma? Claro. Em 2006 você começou? Sim, começamos em 2006. Começou com a ideia de 2 Ali músicos. na telinha está aparecendo já uma foto. Sim, algumas imagens. Essa daí a gente tocou lá em Recife. Certo. E a gente, quando fui tocar em Recife, foi um marco para a cidade de Joaquim Nabuco. A nossa banda vai tocar na cidade do Recife. Aí fardado disse, não, a gente vai estar tocando no parque, então não precisa de fardado. Isso aí, a procissão, essa é minha irmã, foi minha primeira professora de música. Eu comecei estudando em casa, eu não comecei estudando na escola de música, comecei estudando em casa. O nome dela? É Silânia, a quem eu mando um abraço. Porque ela que me ensinou. Isso, ela que me ensinou. Sopro muito bonito, eu como músico posso dizer, uma execução perfeita, ela se parece com o próprio clarinete. Eu nunca vi um instrumento tão perfeito de um para outra. Quer dizer, foi sua mestra, sua professora. Foi minha primeira professora. Continua tocando e nos auxiliando também. Ela é a nossa secretária lá do centro. Como você falou, o Centro de Educação Musical ele foi criado em 2006 entre 2 músicos, que foi eu e Lalo Duarte, que é conhecido como Iraildo. Lalo Duarte, ele disse, Riva, vamos ver se a gente coloca uma escola de música que possa abrir espaço para as pessoas que não possam estudar música no antigo PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Sim. As crianças, só quando completavam 15 anos, saíam daquele programa. Do governo federal. Isso. E quando queriam, podia participar da banda, mas não podia participar das aulas de música. Aí a gente criou essa associação, dia 14 de março de 2006, foi legalizada em 15 de dezembro de 2006, e daí para cá a gente veio conseguindo alguns projetos. Começamos logo num prédio que era alugado e a prefeitura nos ajudava pagando o prédio, mas passamos 2 anos lá. Depois, quando o prefeito perdeu, o outro prefeito que assumiu não quis arcar com as despesas, então a gente foi procurar um local. Vou dar nome, sabe, Riva? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, tem compromisso para a gente falar exatamente. Me perdoe até a franqueza, você é muito mais educado do que eu,
Mas eu quero dizer o seguinte, que na época que estava efervescente o movimento cultural, era no tempo do prefeito João Carvalho, salvo engano, não é isso? Sim. Esse deu uma grande contribuição. Deu. E o atual prefeito, o pessoal exatamente, como é o nome, é o prefeito Barreto. Qual é o nome do prefeito? Marcos Antônio Barreto. Marcos Antônio Barreto. Você está se referindo nesse sentido. Então Não, não teve mas- muito apoio, não teve mais incentivo. Não, na realidade foi no próprio João Carvalho mesmo, que na época, quando a gente foi criado, foi na época do Dr. Eudo. É por isso que eu não gosto de citar nome de Mas prefeito. é bom, mas é bom. Eu não gosto de citar nome de prefeito porque prefeito, eu aprendi na minha vida que prefeito é 4 anos e 4 mais 4 quando o povo quer. Em uma associação, se tiver 2 pessoas, nós continuamos. É o que a gente vem colocando. E eu não. Depois que. Então, eu não deu muito incentivo. Deu muito incentivo, o João Carvalho, quando começou, não deu incentivo, mas se ele foi vendo o trabalho, não o meu, mas o trabalho que é feito, Muito não, bonito, não só era feito, mas que é feito, não só comigo, mas com todos os monitores e os alunos e a comunidade da cidade de Joaquim Nabuco, Passou a ele contribuir. Passou a contribuir, sim. Aí a gente, mas mesmo assim, a gente já tinha solicitado ao pároco, que eu mando um abraço também ao padre Geraldo, que já fazem 13 anos que eles têm de pároco na cidade de Joaquim Nabuco, e faz 13 anos que a gente pediu a ele um espaço para que ele pudesse ceder para a nossa escola, e ele ceder esse espaço, que é o salão paroquial e seus anexos. O Padre Geraldo é um orgulho nosso, né? Ele é daqui ele de é filho Palmares, natural de Palmares, estudante do Colégio Cenecista, e ele me surpreendeu uma certa feita, quando ele disse, ô Lulica, eu estudei na escola cenecista com seu filho, Lueu e Luiz é meu amigo. E o meu filho, todos sabem, é formado em Direito, era do Ministério Público, assistente do Ministerial, e atualmente é do Tribunal de Justiça de Pernambuco, oficial de justiça lá em Jabotão dos Guararapes, né? E o padre sempre disse, é meu amigo de escola. Padre é um 10, né? Isso. Aquilo é um padre que, graças a Deus, enaltece o ser humano, o cristianismo de uma forma geral, e um cidadão. Um grande abraço, né? Para o nosso querido Padre Geraldo. Mas diga mais, aí o funcionamento. Hoje tem sede própria, tem inscrições, quantos alunos, como é que funciona aqui? Normalmente, a nossa escola, quando abre inscrições, a gente já teve até 110 alunos. 110. 110 alunos. É distribuído em várias categorias. A gente tem os instrumentos de palheta, tem os instrumentos de madeira, são as madeiras, temos os metais, a percussão e também damos aula de violão. Então, Certo. todas essas oficinas, a gente já chegou a 110 alunos. Esse ano, a gente tem um quantitativo menor, até por conta da pandemia, a gente está com 68 alunos. O funcionamento dele é a gente dá aula de manhã, tarde e noite, com disponibilidade dos De professores. segunda a sexta, De segunda a sexta-feira. meu Deus. Ô, Riva, e algumas boas, a gente sabe que às vezes, eu digo muito isso no esporte, na música também acontece. Às vezes a gente não consegue formar um grande músico, né? Aquele que saiu exatamente, foi para um conservatório, quis evoluir, ingressar numa banda militar, seguir carreira solo. Mas a gente nota, eu digo muito no esporte. Às vezes eu não torno você um atleta, mas eu tenho uma certeza. Eu lhe tornei um cidadão. Ah, claro. Então, a música tem esse poder, né, Riva? Tem esse Isso. poder de incluir socialmente. Mas eu tenho conhecimento que tem vários e vários alunos desse centro em bandas militares por tudo quanto é canto aí no Brasil e tocando em algumas orquestras e vivendo de música, né? A gente, como você bem falou, né? A escola de música, em princípio, quando eu e Iraildo inaugurou o Centro de Educação Musical, era para formar músico. Mas a partir de 2008, 2009, 2010, a gente foi vendo a necessidade de não só formar músico, mas formar cidadãos. Como você bem falou, a nossa escola de música, ela não tem só músicos que passaram pela nossa escola. Durante esses 15 anos que nós já estamos em atividade, a gente fez um levantamento, tem mais de 1.000 alunos que passaram por aquela escola. E dos 1.000 alunos que passaram pela escola, tem alguns que se destacam musicalmente e outros se destacaram em outras áreas. Hoje a gente tem ex-alunos nossos que são gerentes de banco, tem pessoas que são donos de E comércio. nunca deixaram de tocar. Nunca deixaram de tocar. Porque eu acho que É quando. o hobby. Eu acho que é como andar de bicicleta, nunca deixa nunca sempre aprendeu, não desaprende. não desaprende. Pode ficar um pouco enferrujado, mas não desaprende. Não faz uma viagem longa, mas daqui para ali vai. Temos vários professores, inclusive um dos professores, Edson José, que hoje ele sempre tocou conosco desde a época do PET, lá em 2000. Até hoje ele ainda continua lá na escola, é um ex-aluno, mas também já foi professor. E ele ainda continua tocando saxofone, também tocando voz e violão, que aprendeu lá na escola junto com o Iraildo. E hoje ele tem um comércio, trabalha aqui em Palmares como professor de matemática,
formou-se em matemática. Temos Tiago Aquino, que eu já citei também, que esse sobrevive de música. Teve algumas pessoas que nos ajudaram, como Adonias, que hoje é tubista, está no Exército, toca muito bem Garanhuns, tuba. né? É, na Eu não cidade de sabia Garanhuns. que a banda do Exército, em Guaranhuns havia, o Exército havia uma banda de música. Mas há, inclusive, eu soube que o nosso querido Adonias, né? Forte abraço para ele que está nos assistindo Um também. abraço também para Adonias. É um grande trombonista, né, Guiva? É. E tubista, ele mata a pau, né? Aí é que é danado, é aquele negócio. O cara é bom em tudo. Ele é bom e um ser humano espetacular. Um bom caráter. Nós tivemos o privilégio de tocarmos juntos, né? Com esse grande amigo. Que Deus o abençoe, né? Estamos aí. E com esses amigos que passam por lá, a gente tem vários outros. Temos Rafael, da cidade de Joaquim Nabuco, Ronivaldo de São José. Aí temos Eli Edson, que é o Gato Music, que é o nosso professor de percussão até hoje lá na nossa escola. Temos vários professores na nossa escola. Temos Francisco Hernandes, que é formado também no curso técnico em instrumento musical no clarinete. E o Wilton, que é daqui da cidade de Palmares. Porque Palmares, o Joaquim Nabuco, eu sempre considero que é uma parte também de Palmares e Palmares um pouco de Joaquim Nabuco, principalmente na parte cultural. E, historicamente, é bom lembrar que Joaquim Nabuco e Água Preta já pertenceram ao município de Palmares e o inverso também, né? Para se ter uma ideia, o Fernando Augusto Pinto Ribeiro, ex-prefeito do município dos Palmares, pai de Glauco, viu? Que nos ouve também. Sim. Glauco e Fernando Filho, não é? Lá dos banhos ali de Bonito, que eles são proprietários daqueles espaços por ali, ele lembra muito. O prefeito de Palmares, Fernando Augusto Pinto Ribeiro, morava em Joaquim Nabuco. Porque pertenciam exatamente ao mesmo local. E não tem como não ser, Riva. Nós entendemos que os filhos de Água Preta, os filhos de Joaquim Nabuco, de Catende, aqui do norte das Alagoas, Jacuípe, não é Belém de Maria, Maraial, Jaqueira, nós formamos uma Mata Sul com 23 municípios, mas nós somos, evidentemente, irmãos e de uma mesma família. Hoje mudou um pouco, mas até, salvo engano, 1990, por aí, todos vocês só nasciam em Palmares, porque não havia maternidade nem hospitais em outro município. E então, o cara quando pergunta, você é o natural de onde? De Palmares, porque nascia na maternidade Menino Jesus e no nosso querido Santa Rosa. E ainda acontece, minha filha mesmo, ela nasceu aqui na cidade dos Palmares, mas quando nasceu, no outro dia foi para Joaquim Nabuco. Você registrou onde? Resistente em Joaquim Nabuco. Vamos cobrar isso daqui, né? Aqui estamos entrevistando no programa Boa Prosa o professor Rivan Cler, carinhosamente conhecido no meio musical e no mundo como professor Riva. O professor Riva, lembrando, ele lá nesse Centro de Educação Musical, ele dá aula de teoria musical, Sim. solfejo e prática em instrumentos de sopro no Centro de Educação Musical, que é esse que nós acabamos e estamos falando de Joaquim Nabuco, né? A gente falou também, Riva, agora tem uma coisa, não é? Até 2019, veja bem, você aqui tem um registro aqui, é fundador do Grupo de Metais da Mata Sul, onde atua como coordenador e trompetista no período 2006 e 2019, né? Isso. Fala um pouco sobre esse grupo de metais. Como foi que nasceu, como criou e por onde andou e por onde anda. Bom, hoje ele encontra um pouco desativado porque é muito complicado a gente formar um grupo de um quinteto. Na realidade, a gente formou o Grupo Metais da Mata Sul porque era formar um quinteto para a gente trabalhar música de câmara, para mostrar aos alunos, os próprios alunos da própria escola, e também incentivar aquelas pessoas nas escolas públicas ou privadas a estudar um instrumento de um trompete, um trombone, uma trompa, um bombardino, uma tuba, que geralmente as pessoas não o conhecem. Geralmente só conhecem mais o trombone, porque vamos botar a boca no trombone, aí fala que qualquer instrumento é um trombone ou uma corneta. Né? Então, quando isso foi criado lá em 2006 também, era eu como trompetista, o Efraim, que é professor também, hoje é professor de Química, aluno nosso também, a gente começou a fazer esses trabalhos. Na formação era dos metais, quantos metais? 5 metais e uma percussão. Sim, mas esses metais, qual era a formação? Era 5 trompetes? Não, são 2 Sim. trompetes, um trombone, Isso. um bombardino substituindo a trompa e uma tuba. E uma tuba. Aí a percussão também. Aí, E a né? percussão. Isso. Aí nessa formação aí... Era um quinteto de 8, era? Não, um quinteto de 6. Aí quando a gente falava, é um quinteto de metais, disse, como se aí tem 6 pessoas? Aí foi por isso que a gente colocou o nome agora já não mais de quinteto, e sim Grupo Metais da Mata Sul,
para que eles pudessem entender melhor que aquilo ali era um grupo de metais. Eu me recordo de várias apresentações, mas falo de das mais importantes desse quinteto. Eu me lembro que já ouvi esse quinteto aqui no Cine Teatro Apolo de Palmares, Claro. no anfiteatro aqui do município e mais um. Em 2013, nós fizemos uma apresentação aqui, que foi a convite seu mesmo também, Sim. da Semana Emiliana. Aí nós viemos aqui, tocamos com a nossa banda, Manuel Bem-TV, que Manuel Bem-TV, para quem não conhece, ele é um poeta de Joaquim Nabuco, mas nasceu aqui em Palmares. Mas depois nós vamos falar dele, que tem Tá uma bom, coisa que... tudo Vamos bem. guardar isso para depois. O Ok. telespectador está vindo aí. Sim, aí você se apresentou em outros cantos também, né? Sim, apresentamos em Recife, apresentamos também aqui na cidade, em Santa Terezinha, que é Hoje tem a um usina pouco- de arte lá. hoje. tem uma usina de arte, a gente foi fazer uma apresentação lá e a gente querendo mostrar mais ao público que as músicas não só precisam ser só populares ou músicas eruditas, que o pessoal chama de música clássica. E nós temos os nossos clássicos daqui, que são nossos caboclinhos, nossas cirandas, nossos maracatu e os nossos dobrados, que também não deixam de ser uma música clássica. Que coisa boa! Estamos entrevistando o maestro Rivan Cler, popularmente conhecido como o Riva. Nós vamos chamar agora os nossos comerciais e em seguida é ligeirinho. Permaneça aí sentado, coma a sua pipoca, tome seu refrigerante ou a sua cerveja. Cada um faz o que? Ou água, não é? Bom. Mas a gente vai rápido. Como diz Chico Anísio, é vapto ou dizia? Vapti, vupti. A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São 2 lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 81999811662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez. Olá, amigos! Estamos de volta com o programa Boa Prosa e hoje entrevistando uma das referências musicais da região da Mata Sul, o maestro Rivan Cler, carinhosamente conhecido como Riva. Mas, Riva, eu gostaria de saber, você também foi fundador e maestro da banda musical Poeta Manuel Bem-TV da cidade de Joaquim Nabuco. É verdade? Sim. Fala sobre isso aí, sobre essa banda e o funcionamento. Ok. Em 2006, né? Isso. Quando a gente formou já o Centro de Educação Musical, já tinha alguns alunos que já tocavam instrumentos musicais que aprenderam no PET. Aí pediram para tocar conosco. Aí nós colocamos eles também lá na banda. E ficou aquele impasse. Como a gente iria colocar o nome da banda? Qual seria o nome da banda? Aí Iraildo, Lalo Duarte, disse: Iva, vamos ver se a gente consegue homenagear um músico ou um artista daqui na cidade de Joaquim Nabuco, que geralmente nunca tinha visto falar sobre os poetas ou algum músico. Aí foi quando ele surgiu a proposta da gente colocar Manuel Bem-TV, que com suas poesias já relatava muito sobre a história daquele povo da cidade de Joaquim Nabuco. Foi daí que a gente colocou o nome Poeta Manuel Bem-TV. O Ribeiro é filho natural de Palmares, o poeta Manuel Bem-TV, né? Mas como nós conversamos agora há pouco, né? A parte cultural, tanto de Palmares como da Mata Sul,
nós somos todos irmãos. Então, ele Isso. nasceu aqui, mas com 5 anos de idade foi morar em Feito Joaquim você Nabuco. jogou a âncora lá em Joaquim Nabuco. E ele jogou bem bastante tempo, né? Eu só estou há 26 anos ali. Mas eu soube que ele foi, inclusive, operário da usina, Guilherme. Você sabe, tem conhecimento disso? Não, eu não tenho muito conhecimento sobre a vida dele. vida Eu não dele. conheci ele em vida, né? Ele já Eu tinha conheci. falecido. Eu tive o privilégio de conhecer aquele homem zarrão, de uma característica muito humilde, salvo engano, não é? Ele foi operário da usina por Mati e vivia com bastante humildade. E muito, cara, eu conheci aqui na prefeitura do município dos Palmares. O prefeito era então Chiquinho, eu já estava vereador. E ele estava lá em busca, inclusive, de um apoio para lançar uma das obras dele. Mas o que me chamava a atenção do poeta vivo é uma coisa que talvez os que conhecem se lembram. Ele estava ali com a calça social, veja bem, uma camisa humilde, simples, com a calça reversada e com os pés numa sandália havaiana. Era impressionante, né? A envergadura, a notoriedade, o trabalho cultural que aquele homem já tinha e viver naquela humildade. Eu posso até adiantar que o prefeito, na época, o recebeu com carinho. Seu Francisco também estava aniversariando, né? Semana. Um grande abraço para Chiquinho, não é? Que sempre teve um carinho especial pela cultura, não só de Palmares, da região da Mata Sul. Mas o Manuel Bem TV, não é? Tem até uma dívida, Riva, grandiosa. Eu fico até preocupado. É bom que eu estou agora prestando esse esclarecimento. Certo. Não é? Eu recebi uma obra de Subas Mãos da viúva, Nordeste em Carne e Osso, que era um manuscrito, alguma coisa do tipo. E confesso que não perdi isso daí. Mas eu já procurei em tudo quanto foi canto. Estou muito preocupado que você sabe que Palmares se abateu um hecatombe. A cheia de, salvo engano, 18 e 19 de junho de 2010. Né? Eu perdi tudo, para você ter uma ideia, tudo que era de livro, biblioteca, etc. Coisa e tal. Mas eu tenho fé em Deus, que eu não perdi mais, porque não fui eu nem quem falei. Arnaldo, ele está aí como testemunha, o diretor-presidente da Bagaço, tem um sonho e disse exatamente nesses termos, que quer republicar, que tinha sido publicada essa obra do poeta Manuel Bem-TV, não é? Através das edições Bagaço, que é uma das maiores que nós temos, né? Sim. Respeitada e conhecida no Brasil e no mundo. E esse sonho a gente vai realizar. Claro. Eu não sei, porque o Arnaldo disse, Lurica, vamos providenciar, nem que eu tenha que procurar o mundo, pesquisar, pegar uma obra que ele tem um manuscrito, mas já pegar uma obra que já foi editada pela Edições Bagaço e a gente reeditar essa obra, lógico, para que os familiares, a viúva, eu não sei se ainda continua viva aí, não é? O nome dela se recorda? Não recordo não. Então, mas a gente manda um grande abraço, um reconhecimento, dizendo à senhora, O filho dele também. né, os filhos dele também, que a gente vai procurar, até se alguém tiver, logicamente, uma cópia dessas, eu estou assumindo compromisso aqui em público, né, porque tem autorização do diretor-presidente da Bagaço, que ele deseja reeditar uma das melhores de tantas obras, é assim, Nordeste em Carne e Osso. Isso é muito bom. Mas fala aí, então, da banda Manuel BTV. Ela existe? Ela toca? E como é que ela anda? Bom, ela toca e existe. Desde 2006, quando foi fundada, nós, graças a Deus, a gente sempre está em festividades. A gente sempre está tocando. Mesmo que não seja em Joaquim Nabuco, está tocando em outros municípios. Por conta da pandemia, a gente deu uma parada, mas no mês de novembro e dezembro de 2019, nós tocamos em Tamandaré, tocamos em Barreiros, tocamos no Polo do Caruaru, tocamos aqui em Palmares e tocamos em Joaquim Nabuco. A última apresentação nossa foi na Quermesse, em Joaquim Nabuco, em 2020, em plena pandemia, quando foi constatado que a pandemia tinha chegado ao Brasil e teve o lockdown, fechamento e tudo. Foi o último dia, que foi o dia 16 de março, que foi a última apresentação nossa lá na cidade de Joaquim Nabuco. Mas continua ensaiando, Guilherme? Voltamos a ensaiar esse ano, né? Esse ano. Mas ela já está pronta para fazer uma apresentação? Ainda não. Ainda não, a gente está meio capenga porque você Eu bem sei. sabe que quando a gente começamos pensando em formar músico, mas Isso. os meninos, eles vão crescendo e vão arrumando um emprego. Então, a maioria essa das vezes... dificuldade, a reposição de peças. A gente tem um excelente trombonista, quando ele está preparando, fazendo o primeiro trombone, mas ele necessita de trabalhar.
arruma emprego, a gente perde. Aí a gente vai promover um outro, um clarinetista, um trompetista, um percussionista, um tubista. É difícil demais. E as pessoas pensam que músico é igual plantar coentro, né? Em 15 dias já está pronto. É a Mas, formação. a formação. Então a gente sofre um pouco com isso, mas a banda ela sempre está ativa. Ela nunca deixou de estar ativa, não. Mesmo quando não vai completa, ela vai incompleta, mas a gente sempre está colocando isso em evidência. Uma coisa interessante, você me recordou, você sabe também na minha vida, eu fui o tempo todo regente de bandas marciais, né? Eu acho que todas as escolas de Palmares, de Joaquim Nabuco, de Água Preta, de Barreto, eu tive o privilégio que atende de reger aquelas bandas que era marcial, cornetas lisas. Aí, posteriormente, surgiu com a evolução aqueles cornetões de um pisto e a corneta que não era mais lisa também de um pisto. Aí começou a implementar e dar mais um recurso naquele tipo de banda. E depois a gente endoidou. A gente criou o tal de fanfarra, não foi? Aí introduziu trompete, trombone com aquelas cornetas lisas. Aí você falando disso, que é tão ruim quando a gente perde músico. E tinha os concursos importantes, naquele tempo de concurso de bandas em fanfarra de Pernambuco, etc. E eu tive o privilégio de ganhar 4 ou 5 com a escola agrícola, com o CEPRED, algumas escolas aqui, não é? Que tinha uma formação muito boa. Mas eu ficava aperreado. A palavra é essa, aperreado. Porque eu tinha aqueles músicos, a banda entrosada, afinada, eu já tinha aquela situação todinha, mas o menino na escola agrícola eu gostava. Tinha um tempo que na escola agrícola de Palmares, por exemplo, ele chegava na 5ª série na época, ele ficava 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Mas lá a gente tinha o 2º grau, que era o curso técnico em agropecuária. Aí esse menino ficava ainda o 1º, 2º e 3º ano. Aí eu tinha um cara 8 anos, mas meu amigo, era uma tristeza tão grande. A alegria deles, porque às vezes também eram meninos que nós tínhamos internato, vindo de outros centros, tinha que cuidar da vida dele. E Balzinho, a gente chamava Capa-Gato. Era um apelido de quem tinha. Capa-Gato era um apelido de quem era técnico agrícola nas usinas, no mundo, chamava o técnico agrícola de Capa-Gato. E o chefe dele depois, outros foram também agrônomo, engenheiro agrônomo, depois de técnico, seguiram a carreira. Mas a banda ficava muito desfalcada. Aí eu começava a trabalhar na 5ª série, outro menino na 6ª, na 7ª. Aí aquele que estava mais ou menos para vir para substituir, era uma dificuldade grande e você sofre isso. Mas, Riva, regência de banda sinfônica, professor e maestro. Roberto Farias, no 28º curso internacional do verão. O que é isso? Explica isso para a gente. Todos os anos existem os festivais. Existem os festivais em Fortaleza, existe o festival em Brasília, que esse que eu estou falando é de Brasília. Tá aqui na Escola de Música de Brasília, CS, Distrito Federal. Isso foi em janeiro de 2006. Isso. Foi logo quando eu vim lá em janeiro, foi que eu vim essa visão de criar uma escola junto com o Iraído para que a gente pudesse abrir o leque para outros alunos ali na cidade de Joaquim Nabuco e região. Até porque a gente não tem alunos só de Joaquim Nabuco, temos alunos de Palmares, temos alunos de Água Preta, de Gamileira, e por incrível que pareça, até de Ribeirão já vieram alunos estudar lá na nossa escola, e de Catende também. Quer dizer que não tem jeito não, né? A gente trazer o Centro de Formação Musical de Joaquim Nabuco para Palmares. Tem sim. Olha aí, você que é gestor, né? Atenção, você que ama a música, não é? Claro que a gente não quer nunca desfalcar Joaquim Nabuco. Claro. Quando eu falo vir para cá, é uma sucursal. Isso, é uma sucursal. É a gente trazer exatamente esse ensino que está acontecendo, essa revolução musical na cidade de Joaquim Nabuco, para a cidade de Palmares. E depois de Palmares para outros e outros centros, né? Isso é a possibilidade. Isso. Os festivais são as capacitações e os festivais internacionais. Lá a gente não vai encontrar só pessoas daqui do Brasil. Encontrei mais dos Estados Unidos, Alemanha, Uruguai, Argentina, até japoneses também. Tanto os professores como os alunos. Pessoas que tocam muito, pessoas que não tocam tanto. Pessoas que se agrupam para que possamos aprender. Então, ali é o que se dá aula na faculdade e no conservatório, eles tentam maximizar em dar aula em 20 dias. É praticamente interno. Você estuda de manhã, tarde e noite. À noite as apresentações. Então, foi uma das possibilidades que houve para mim, e não só para mim, como para Joaquim Nabuco e para a região, de repassar o que a gente aprende lá no Festival de Brasília, como também participei do Festival de Inverno, do Festival terceiro Festival Eleazar do Carvalho.
lá em Fortaleza. Eu estava justamente querendo falar disso. Você foi trompetista no terceiro festival Eliasar de Carvalho, em Fortaleza, Ceará. Professor Nailson Simões. Eita, vamos falar um pouquinho dele, né? Tudo bem. Em julho de 2021. Fale desse aqui, que aí depois a gente fala de Nailson também, né? Claro. Lá eles dão aula teóricas e práticas, mas não tanto teórica, é mais prática. Aquilo ali, como pegar o instrumento, tirar alguns vícios que a gente às vezes não tem um professor, como você bem sabe, a gente no interior damos uma de super-homem porque não tem um professor específico para aquele instrumento e às vezes a gente ensina de uma forma... Você passava pasta de dente no bocal para poder ensaiar. Para você ter uma ideia, que era para encaliçar os lábios naquela época. Isso foi nos bastidores, eu não faço isso não. Claro, né? ninguém faça mais isso. Hoje nós temos, depois dessas capacitações, a gente foi abrindo a mente para que possamos ensinar adequadamente cada aluno, mesmo que eu não seja um professor de trombone, um professor de bateria, passe com o máximo cuidado para que as pessoas não possam ter problemas. Porque as crianças podem ter problemas, uma criança tocando um trompete mesmo, se ela não for bem educada em saber como é que sopra um instrumento não fazendo força, ela pode até criar uma hérnia. Isso é prejudicial. Então, nos festivais se cria também uma banda. E nessas bandas convidavam aquelas pessoas que já tocavam. Então, na maioria das vezes eu fui para estudar só estudar regência e acabei indo tocar também na banda. Porque mesmo eu estando à frente da banda, que as pessoas às vezes consideram ela como orquestra, carinhosamente chamam ela de orquestra, Manuel BMTV, existe uma diferença de uma orquestra para uma banda. Uma banda musical, uma banda filarmônica, que é o Vive de Filantropia. Para os nossos internautas, qual é a diferença? A diferença da orquestra é que tem instrumentos orquestrais, que são o oboé, o fagote, o contrafagote. E na nossa banda pode até ter também instrumentos de corda, como um baixo, um acústico, pode ser colocado. E na banda sinfônica, ela tem os instrumentos sinfônicos. E nossa banda musical, a gente ainda não tem instrumentos sinfônicos como um oboé, um fagote, um contrafagote. E essa diferença a gente ia aprendendo lá também e repassando para aqui, para a região. Então, todo o material que eu conseguia lá, que na época era impresso, em 2006, eu trazia para aqui e distribuía. Eram métodos ou coisa parecida. Hoje não, hoje nós temos o YouTube, temos uma biblioteca que é... Eu me lembro quantas vezes eu corri atrás de vocês, método. Arruma um método para mim, vocês estão aqui. Riva, me arruma um chorinho, está aqui. Ô Riva, o que é que eu faço? Sempre me socorrendo do maestro Rivan Kleber, que disse, apesar de ser muito mais velho do que ele, mas eu vim de formação de banda musical. Então a gente não tinha, logicamente, o que se tem hoje disponível, né? A forma de aquecer antes de tocar. Hoje é importante, você ensina seu aluno a alongar, para a gente não ter problema dessa... Para que não tenha problema como eu estou tendo agora, de tendinite, mas não só foi por conta do trompete, foi também por causa de digitação. De digitação. Um problemazinho aqui, olha, estou com um inchaçozinho por aqui também, uma distensão muscular, às vezes é a forma como conduziu o instrumento, a forma como tocou, tudo isso. Mas, Riva, o professor Anaílson Simões, fala um pouquinho desse sujeito, desse cabra bom, desse nordestino, da cidade de Quipapá. Nailson Simões, ela é daqui da cidade de Quipapá, não é tão próximo, a gente mora aqui mais ou menos 60 quilômetros de Quipapá, não é isso? É mais ou menos isso, aproximadamente 60 quilômetros. Ele foi o primeiro trompetista a ser um doutor no Brasil, em trompete. Então, ele teve a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e ir lá ser doutor em trompete. É uma pessoa que... Vou lembrar que ele fez pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Claro, para fazer doutorado tem que passar por essa fase. Então, mas ele não deixou de ser humilde como é. Ele ensina muito bem e temos não só o professor Ailton, mas temos várias pessoas que também, até inclusive, gostaria de mandar um abraço a Manuel de Carvalho, conhecido como Mancini, que é o nosso maestro, que dia 19 já estará aqui. Nós estamos no dia 12, falar nisso, Lulica. Quero mandar um parabéns para todas as crianças, inclusive para minha filha e minhas sobrinhas. É o dia das crianças. Hoje é o dia das crianças, a gente não pode esquecer de mandar um abraço para essas crianças que são o nosso futuro e quem nós depositamos as nossas vontades, que elas possam manter também as nossas esperanças para que elas possam manter, que estão vendo aí nas fotografias, nós damos aula a várias crianças para que elas possam manter ainda viva essas bandas musicais nos nossos municípios. Que beleza você lembrar, Riva. Eu também quero, senão eu apanho em casa, viu? Eu tenho aí o meu neto Lucas
Luca Amorim, que é filho do poeta Petrúcio Amorim. Eu tenho Lara, que é filho dele também. Aí eu tenho Júlia e Marina, que é filho de Luelno, meus filhos. E né? Júlia é o mesmo nome da Da sua filha. Então eu tenho 4 netos, quer dizer, um neto e 3 netas, lá na capital pernambucana, lá no Recife. E em nome delas, a gente quer saudar e abraçar todas as crianças, dizendo que sim, foi bom você me dizer que Manuel Carvalho, conhecido popularmente nossa amizade de Mansinho, eu quero trazer para cá. Você está com uma responsabilidade de que quando ele chegar para lá, me ligar, para a gente trazê-lo com boa prosa. E Manuel Mansinho, ele adora e sabe tocar muito, né? É claro. Eu vou explorá-lo aqui, que ele gosta de ser acompanhado aqui, ou por Vavá, nas cordas, ou Lambe, que acompanha muito ele no violão. Aí eu estou comprometido de trazer o cara que vai fazer a harmonia. Mas ele vai trazer o clarinete, que ele também adora flauta, né? Transversal. Eu não sei, eu sei que eu só Eu vejo. vi falar. Eu só vejo falar, não. O que eu vi é ele tocando bem clarinete e saxofone. Ele toca tudo, é. Eu não vi também flauta transversal, não. Mas meu irmão Regi, que é músico e também muito ligado a ele, disse, olha, eu nunca vi. Eu vi sim, clarinetista ele é top, né? Saxofonista, 10. E flautista eu nunca vi, mas se ele tocar 1/10, logicamente, do que ele toca o saxofone, ele já é um grande flautista. Ah, claro. Ele é flautista em tudo canto. Vamos ver se a gente traz, Ivan. Sim, Ele chega vamos dia ver. 15? Não, dia 19. Ele falou comigo, para mim, que dia 19 eu estaria por aqui, por Palmares. Dia 19 do outubro. De outubro. Pronto, então a gente vai procurar ver esse contato, que eu tenho muito carinho. Ele é muito amigo do meu pai, tocou inclusive também na banda Kiss 9. É uma formação dele de início, depois foi para a Polícia Militar, depois da Polícia Militar, né? Foi para a Aeronáutica, se não me engano, ou foi o Exército, lá para as bandas de Brasília, e depois ele foi para a Sinfônica, foi para a banda municipal, para tudo. Isso. E é maestro. Criou bandas de baile, é um grande músico e um grande amigo. Vamos trazer Manuel Mansinho aqui, né? Mas a gente continua, Riva, já no final dessa entrevista, não é? Lhe perguntando desta forma aqui. Saímos de Nail Simões, ele já falou, um dos maiores trompetistas. Eu posso dizer que ele é o maior trompetista de onde? Do mundo, né? Ele é doutor em trompete. Nailson tocou nas melhores orquestras desse país. Praticamente quase todo o repertório orquestral ele já tocou. É. Me lembro dele fazendo, inclusive, comercial da Feril. Ele Eu como não lembro. trompetista. Eu lembro, é porque eu sou mais velho. A vantagem de ser mais velho é isso. É. E se não quiser saber a verdade, mata os velhos, viu? Podemos Então, fazer Nailson, eu tenho muito orgulho de dizer que por diversas vezes é a família dele, né? De Quipapá, mas aí os irmãos dele, Neudo Simões, todos a gente tem aproximação. E que alegria, para você ter uma ideia. O irmão dele, o Neudo Simões, né, ele é tio também do Neuto Júnior. Olha que coisa bonita. Neuto é um engenheiro civil lá do Recife, do Recife, da Prefeitura Municipal do Recife, que é sobrinho de Nailson. Aí que alegria. Ele é padrinho da minha neta. Ele é compadre do meu filho. E ele tem lá um bloco carnavalesco, que já é o Neuto aí, o Neuto. O Neuto, pai do Neutinho, irmão de Nailson, lá em Casa Forte, que faz um bloco de carnaval que chama O Príncipe de Quipapá. O Príncipe de Quipapá. deve ser ótimo. É lindo, é espetacular, é só família. E Nailson sempre presente. Aí ele convida alguns amigos. Hoje estão contratando uma orquestrazinha. Mas de início, eu tive até o privilégio, que eu estava sem tocar, me puxou na orelha, e eu fui tocar. E quando cheguei lá, nada mais, nada menos, no trompete estava Nailson, professor Ailton, foi aluno dele, outra fera. Eu digo, meu Deus, pessoal de Spock, tudo amigo dele, e eu estava no meio. Mas a humildade deles, a gente foi tocar o que a gente sabia, o vassourinha, o fogão, aqueles frevos, né? Claro. Tive esse privilégio de estar tocando também com ele, essa humildade. Nailson é uma das maiores sumidades da música do trompete desse mundo, do país, com certeza absoluta, mas também muito humilde, né? Voltando ainda para a escola, Sim. Lica, a gente sobrevive assim por doações e também temos o incentivo também do Conselho de Criança e Adolescente do município da cidade de Joaquim Nabuco,
a quem eu quero mandar um abraço. Sim. Para Savina Cibele, que a maioria das pessoas às vezes não conhece pelo nome completo dela. Savina Cibele, só conhece por Cibele. Ela vem nos ajudando muito ali, desde que da época que ela assumiu o Conselho de Direito. Ela sempre vem ajudando o trabalho que sendo feito, passa prefeitos ou prefeitos ou o que vier, ela sempre vem ajudando o trabalho do Conselho. Parabéns, Cibele. Você está salvando vidas. Você está não gastando, mas investindo, porque a música, vou repetir, depois de Jesus Cristo do céu, esse Lulica só é um Lulica que sou muito feliz, foi por conta da música. Talvez, se não tivesse ido para a banda da música, estivesse enveredado pelo submundo do crime, porque a porta é muito próxima. Você está muito próximo para escolher o caminho que deve seguir. Agradeço a Deus, agradeço aos meus pais, que também são músicos, mas acima de tudo, a música, a escola pública, a banda 15 de novembro, ao ginásio municipal, a minha formação diocesana com o bispo diocesano, Dom Acá, saudosa memória, Rodrigues Alves, a música me salvou. E eu queria, Riva, no final dessa entrevista, só que você fizesse um comentário. Por que, Riva, antigamente, todos os municípios tinham uma banda de música? Todas as cidades, me recordo quando eu era criança, Palmar tinha duas, 15 de novembro, Associação Comercial. Joaquim Nabuco tinha banda de música. Água Preta tinha banda de música. Belém de Maria, Gamileira. boa banda de música. Gamileira, banda de música. Enfim, a cidade que se prezava, todas as cidades, evidentemente, eu sei que é uma questão cultural, não é? Mas existia a banda de música que ajudava por demais a socialização, alimentava o espírito, havia as retretas, as festas animadas. Qual é a variação? Existem essas bandas ainda, elas não existem mais, e o que é que você atribui? E se a gente pode sonhar com a volta dessas bandas? Você tem estudo sobre isso, né? Eu venho acompanhando os estudos, principalmente de Nilton Cordeiro Caivani e Arthur. Arthur, ele vem fazendo um trabalho de pesquisa sobre as bandas filarmônicas. Existia muito, como você falou, existiam as bandas filarmônicas quando viviam sob filantropia. A partir do momento que as bandas começaram a ser municipalizadas, na maioria delas, deixaram de ser filantrópicas e começavam a só trabalhar para a prefeitura. Aí lá para cá, quando entrava um prefeito, não gostasse de banda, ou não gostasse do regente, que votou ao contrário ao partido dele. O partido da agremiação. Aí o que acontecia... Isso é um câncer. Isso. Aí o que acontecia era a extinção das bandas. Então as bandas foram acabando e não teve mais aquelas pessoas que queriam que a banda tivesse ativa. Mas isso aí a gente vem batendo para que possa resgatar isso aí. Por isso que nós estamos aqui na cidade de Joaquim Nabuco com a escola de música. Com troncos e barrancos, a gente passa um período amolando o machado para que podemos cortar a lenha, para que a gente possa estar tocando. Então, eu acho que, ao meu ver, se as pessoas tivessem mais interesse em escutar, os políticos colocassem dentro das próprias escolas, que as crianças tivessem a oportunidade de escutar coisas que elas já escutam naturalmente, que são essas músicas aí, que eu não critico música nenhuma, para mim todos têm o livre-arbítrio de escutar o que quiser. O gênero, né? Os gêneros que quiser, mas também tem muita música boa, que pode ser ouvida lá também. Aí, lamentavelmente, os diretores e alguns professores não fazem isso, né? E principalmente pelos políticos. Isso seria ótimo, porque as crianças elas vão ter um reflexo melhor e uma sensibilidade maior para que possa adquirir um ouvido mais adequado do que ela gosta e do que não gosta. E a gente sabe que a música ela transforma, como você mesmo falou, não só transformou a sua vida, como transformou a minha. Você citou aí que eu já viajei para alguns lugares. Mas isso que me levou não foi o Rivan Cler, sim a música que levou o Rivan Cler a fazer isso. Então, a gente precisa do apoio da comunidade para que não extingam as bandas filarmônicas ou bandas musicais. Existem várias bandas marciais, mas bandas marciais ela trabalha mais para as escolas e também é um meio de socialização das crianças. Riva, aqui na Mata Sul, quais são as cidades que nós temos ainda filarmônica, uma banda de música? Joaquim Nabuco, sim. Joaquim Nabuco, Rio Formoso, Chechel, Catende agora tem, que foi inaugurada em 2020, sim. Que bom. Foi inaugurada. A gente até
Gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas de Catende, os músicos de Catende. São os catendenses, Parabéns. Sabia não, estou muito animado. Isso, em plena pandemia foi fundada a escola e a banda também. Lá já existia uma banda tradicional, salvo engano, chamada 7 de Setembro. Era 7 de setembro. 11 de setembro. 11 de setembro. Mas é muito Que é complicado. a data da emancipação política da cidade. Claro. Eu toquei nesta banda. Existia também a banda de Maraial, a banda de Jaqueira. Então, sim. Essas bandas deixaram de existir a partir do momento que foram sendo municipalizados. Os prefeitos, ao invés de fazer um convênio, contratavam só o regente e naquele período ali ficava tomando conta da banda, mas com o passar do tempo, quando o prefeito saía, já não tinha aquele apoio, então acabava-se a banda. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas isso a gente está tentando ver com os prefeitos, e até um apelo para todos os prefeitos da nossa Mata Sul, que olhem com bons olhos para as nossas bandas musicais, que inclusive eu perdi um amigo por conta da pandemia, que foi Dário, todo mundo chamava Dário Gordo. Esse daí era meu amigo pessoal. Ele não era só meu amigo porque era músico, era amigo pessoal que há mais de 26 anos que eu tenho de Joaquim Nabuco e faz 28 que eu toco. Ele há 28 anos era meu amigo. Então a pandemia acabou, mas acabou com a vida de muitas pessoas e a gente sabe que não foi só os nossos amigos, mas muitos perderam os familiares. E sabemos que o trabalho que Dário vem fazendo aqui com a banda, que era a banda do ginásio dos Palmares, do Pinto Ribeiro, era levar a banda justamente para esses concursos. E criança gosta de viajar, criança adolescente, e participar de algum evento, ou seja esportivo ou seja cultural. E trazer um troféu de primeiro lugar é ótimo e excelente. Eu me lembro da banda de ginásio municipal, foram campeão pernambucano, Norte e Nordeste. Norte, Nordeste e Nacional. E nacional. Olha que tristeza, né? A gente viajou para Maranhão. Tristeza e alegria pelo registro que tivemos. Pelo registro. Então, o que se falta é acessibilidade música, não só musical, mas social. Porque se nós tivermos uma escola de música em cada município, nós vamos ver que vamos ter muito mais alunos tocando nas bandas filarmônicas. Então, conclusão, a gente está aqui conclamando, a gente está suplicando, a gente está pedindo para que tenhamos uma atenção voltada para isso. Então, você que é gestor, por exemplo, Palmares, nós criamos em 2013 a banda 9 de junho, com grande ajuda sua, seu alunado e de vários amigos que foram citados hoje aqui. Não é? E, infelizmente, precisando de caráter de urgência. Por exemplo, a banda existe um projeto de lei, a Câmara de Vereadores do município de Palmares aprovou a unanimidade e, é claro, a gente vai apresentar isso e levar para o chefe do Executivo Municipal, que é o prefeito de Palmares, José Bartolomeu de Almeida Melo Júnior de Beto, não é, filho do ex-prefeito dessa cidade, sobrinho do outro ex-prefeito Antônio de Almeida Melo, não é? Carinhosamente conhecido como o Gaguinho. Tive o privilégio de ser advogado deles durante muitos e muitos anos. E quem sabe, como você colocou, atenção, você que é gestor, você que é diretor de escola, você que trabalha e é comerciante, que tem compromisso social, vamos exatamente oportunizar nossas crianças, os nossos jovens, como Riva disse, sem excluir nenhum gênero. Mas apresente também a boa música, a música instrumental, apresente a música popular brasileira, apresente os nossos cantores, maestros e compositores e deixe a criança escolher. Você de emissora de rádio, você de televisão, você de jornal, abra alas, porque nós perdemos todas as bandas, estamos perdendo referência e eu concordo com você. A responsabilidade é do mau gestor, é da política ruim, é exatamente da picuinha, e a gente tem que acabar com isso e retomar com muita esperança que todo o município volta a ter sua banda musical, as suas retretas e que a cidade seja acordada com as alvoradas das nossas bandas. Não é isso, Riva? Isso. Então fica aí o espaço para suas considerações finais, porque eu queria continuar com você pelo menos uns 30 dias, 30 tarde e 30 noite. Mas como não pode, fica aí as considerações finais, Riva. Eu gostaria de agradecer também, porque se a escola hoje funciona, é porque nós temos a ajuda de várias pessoas, inclusive dos próprios músicos que estão ali, que eu gostaria de mandar um abraço
a todos os músicos da Manuel Bem-TV. Sim. Aqui eu tenho muito carinho e respeito, porque todos são meus amigos. Eu considero eles não como músicos, e sim como meus irmãos. A gente não fala, quando a gente fala da banda Manuel Bem-TV, a gente não fala dos músicos, a gente fala da nossa família Bem-TV. Gostaria de mandar um abraço para Jadiel, mandar um abraço para Iraildo, mandar um abraço também para o nosso maestro, Ademir Araújo, que é nosso mestre Formiga, é o que tem dado muito apoio, o Alexandre, a Nilton Cordeiro Caivano, que sempre que pode, ele Forte abraço. está sempre entrando em contato comigo, tirando minhas dúvidas, e às vezes eu também tirando dúvida dele em alguns aspectos sobre as bandas que estão em funcionamento aqui na Mata Sul. Gostaria de mandar um abraço a todos os diretores das escolas da cidade de Joaquim Nabuco, que sempre abriram as portas para que a gente possa fazer as apresentações, mesmo que, às vezes, por conta de alguns prefeitos ou políticos, alguns políticos não abrem espaço. Politicagem, que não é política, é politicagem, né? Mas como, Mas como eu bem tem que falei, acabar com isso. eu quero acabar com isso também, mas só que depende do povo. Não é você não, eles. Eles que deviam acabar eles também, tem né? que acabar com isso. Não né? nós. Não. É que a gente está fazendo a nossa parte. A gente toca em qualquer canto, a gente não tem partido, não tem coloração nenhuma. O nosso partido, a nossa partida é E a partido da cultura. Isso. A cultura e a cidadania. Isso. Quando a gente coloca as crianças em primeiro lugar, sabemos que a educação vai transformar e a música é um meio de transformação para que uma comunidade possa viver melhor. Aí por isso que eu estou mandando meu abraço, principalmente às pessoas da Igreja Católica na cidade de Joaquim Nabuco. Gostaria de mandar um abraço também ao meu mestre Elias, que a gente chama aqui de tio Elias, que eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de estar tocando com ele, o grande maestro da orquestra, né? também meu trompetista e meu professor. Isso. Mandar um abraço já foi mandado um abraço para minha filha, um beijo, aí também um abraço para Isaac, que eu vou ter um sobrinho agora do meu irmão Lanieri, que foi quem me ensinou a escala cromática do trompete. Eita, Hoje cabra, ele não toca, mas ele que me ensinou a escala cromática do trompete, onde era o dó sustenido, que eu pensava que dó era tudo igual. Aí ele disse, não, o dó sustenido é diferente. Então, um abraço para meus irmãos, a minha irmã Magui, a minha sobrinha Beatriz, a minha sobrinha Laís e meu Isaac, que está vindo aí. E graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho e peço a Deus que dê muitos anos de vida com saúde para aquelas pessoas que estão conosco, para que a gente possa estar dando continuidade a esse maravilhoso trabalho que é o trabalho da música, que enriquece as nossas almas. Sabemos que nós somos e queremos que as pessoas também coloquem uma coisa na cabeça. E Paulo Lira, quando veio para aqui, para a cidade de Palmares, há 37 anos atrás... Saudosa memória. Isso. Faleceu em 2018. Ele faleceu, mas ele fez um brilhante trabalho. Então, posso dizer que eu sou descendente de Paulo Lira, que trabalhei muito também... Deixou um grande legado. Isso, deixou um grande legado, que eu também comecei... Depois que eu comecei com a minha irmã, eu fui estudar com Dário Antão, que foi o maestro Dário que Antão, passou muito tempo... do Senai. Foi muito tempo aqui, que ele não sabia que ele também era torneiro, além de música. Meu colega de Senai. Eu também sou torneiro de formação, trabalhei que eu mando emprego. Um grande abraço. Mandar um abraço também às pessoas ali da cidade de Altinho e de Agrestina, onde eu estou à frente da orquestra, a Orquestra Azaf e a orquestra de lá de Agrestina também. Então, um grande abraço a vocês e dizer a vocês que nós estamos trabalhando para que possamos ter uma cultura melhor na cidade de Joaquim Nabuco e não, por que não dizer assim, da Mata Sul de Pernambuco ou em Pernambuco. Muito bom. Chegamos ao final deste programa Boa Prosa. Hoje, com o maestro Rivan Cler, popularmente conhecido como Riva. Queremos agradecer a você, internauta, telespectadores, renovando o convite para estarem conosco, se Deus quiser, na próxima terça-feira, no horário de costume, ou seja, às 19h30. Lembrando sempre que a visão que você tem depende da altura da montanha que você sobe. Não tenha medo de altura. Até o próximo programa. Valeu! Grande abraço. Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira, a melhor carne do sol do interior pernambucano. Ambiente climatizado com qualidade, melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081-3661-0455, 99932-0308 e 996280377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares.